noite a todos. Mais uma vez, muito obrigado pelo voto de confiança, né, de estar aqui com vocês. O tema hoje chama Os 8 bloqueios da riqueza que você deve eliminar da sua mente. Então vamos dar à luz também do Livro dos Espíritos. Peguei aqui alguma parte para me ajudar já a dar essa sustentação. O primeiro desses bloqueios é a ambição cega por ficar rico. Então, como a mesma que foi lido no Evangelho, às vezes a busca, essa disputa exagerada, né, que as pessoas têm, eu quero alguma coisa material para poder ser. E, na verdade, o primeiro aspecto da vida tem que ser o ser, para depois o ter. Um vem depois do outro. Mas, normalmente, as pessoas não percebem isso e muitos não conseguem entender. E aqui também nos Provérbios, depois vou pegar o Livro dos Espíritos, ele diz assim, o Provérbio 28, 22, o que quer enriquecer depressa é homem de olho maligno, porém não sabem que a pobreza há de vir sobre ele. E nós temos muitos exemplos no Brasil das pessoas que efetivamente buscaram a qualquer custo a riqueza. Recentemente nós tivemos caso que foi do Eike Batista, que ficou explícito, né, em no Brasil e no mundo, que exatamente em 2013 era o 7º homem mais rico do mundo. E em 2018 já não tinha mais nada. Tem um outro caso também, em 2016, de uma moça da área de laboratórios, que já era considerada uma das mais ricas, mais jovens ricas dos Estados Unidos. O projeto era algo extremamente ambicioso, mas não se sustentava. E ela anoiteceu com uma fortuna e amanheceu com uma dívida. Então, o grande desafio que nós precisamos enfrentar em cada dia é o que eu estou efetivamente buscando. O que a gente percebe, como eu falei no início, que às vezes as pessoas estão querendo algo, um carro novo, uma casa nova, não para o seu próprio benefício, mas para mostrar que tem. Ou seja, não eliminou ainda a pobreza. Está querendo algo que possa, de uma certa forma, fazer frente à própria existência dela. Então, primeiro o ser, depois o ter. E aqui ainda também em Eclesiastes, diz assim, quem ama o dinheiro nunca tem o suficiente. Quem ama a riqueza nunca está satisfeito com o que ganha. Eclesiastes 5.5:10, né? E é importante entendermos também da riqueza, porque o fato de estarmos aqui é uma riqueza. Ter esse tempo, né? Na verdade, o homem moderno, que aparentemente não tem tempo, e hoje nós podemos consumir qualquer coisa que nós quisermos, mas nós temos uma carência muito grande e às vezes não percebemos que o recurso mais desejado, ou o bem mais desejado, chama tempo. Se observarmos, nós não temos hoje tempo para a família, não temos o tempo suficiente para nós mesmos. Quando vemos, já passou e não cuidamos, ou seja, não usufruímos nem do bem mais importante que temos, que é a própria vida. E esse nós temos ele livremente, todo dia temos as mesmas quantidades de horas para usufruir. A diferença é que o tempo é o único recurso que não reaproveita. Se você perdeu um tempo ontem de conviver com a família, de conviver com a própria vida, não volta atrás. Esse não tem jeito mais de você recuperar. E por isso que nós temos cada dia que entendermos os que estão à nossa volta e quantos estão à nossa volta. E isso só já é uma riqueza. E às vezes nós estamos lamentando por alguma coisa que queremos a mais. Aqui no Livro dos Espíritos, a pergunta 814. Por que Deus deu a uns as riquezas e o poder, e a outros a miséria? Aí vem a resposta. E estava aqui também no Evangelho, né, que foi lido. Para provar cada um de maneira diferente. Aliás, sabeis que os próprios Espíritos escolheram
essa prova. E frequentemente nela se sucumbem. Então nós escolhemos, num plano bem inconsciente, mas às vezes não queremos aceitar que nós não escolhemos. E às vezes nem paramos para fazer essa reflexão. Eu sempre falo para as pessoas, entendam que as dificuldades que você está vivendo hoje são degraus. A evolução, ela exige degraus. E cada dia nós precisamos subir um degrau. E para subir temos que ter esforço, temos que ter concentração, precisamos pensar no que nós estamos fazendo e o que nós queremos. E na medida que vamos subindo, dificilmente desce novamente. Ou seja, pode até ficar parado, mas não vai descer. O desafio é você olhar para frente sempre, né? E aqui ele ainda diz assim, no 816. 815. Qual das duas provas é mais terrível para o homem? A da infelicidade ou a da fortuna? Tanto uma quanto a outra o são. A miséria provoca murmúrio contra a previdência, né? E a riqueza leva a todos os excessos. Então, a riqueza material, o que a gente observa, e eu falo muito isso, as pessoas dizem assim, fulano não era tão bonzinho quando não tinha dinheiro, e agora quando ele tem, ou quando tem um patrimônio, ele não é tão bonzinho mais. Será se ele não era bonzinho, ou ele já não era tão... Na verdade, se a gente parar e pensar, o dinheiro não transforma, ele dá coragem. É como a arma na mão. Ele dá coragem para você fazer alguma coisa que às vezes você se acha incapaz de fazer. Então ele não transforma, nós nos transformamos de acordo com a nossa percepção daquilo que nos dá essa cobertura aparente, né? Porque na verdade não é cobertura nenhuma. A verdadeira cobertura é andar abertamente livre, conviver com todos, independente do que você tem ou do que não tem. Isso, a vida, sobretudo, é a maior riqueza que nós temos. E às vezes nós não olhamos para ela com essa facilidade ou mesmo com essa naturalidade. Estamos sempre olhando um pouco a vida dos que estão na nossa frente. Às vezes não olhamos para a nossa própria vida. E ainda pegando aqui no 925, só complementando para dar sequência, ele diz assim, 925, porque Deus favorece com os dons da fortuna certos homens que não parecem merecê-los. Aí a resposta é um favor aos olhos daqueles que não veem senão o presente. Mas sabei-o bem, a fortuna é uma prova frequentemente mais perigosa do que a miséria. Então, o que nós precisamos entender é, a riqueza material é uma condição natural. Eu sempre falo, os alunos às vezes me perguntam, professor, quero abrir uma empresa, o que eu devo pensar primeiro? Bom, pensa no o tipo de objetivo que você quer extrair com o resultado da empresa. Aí eu quero ficar rico, não é um bom objetivo, porque a riqueza vem da consequência de quantos você ajuda. E quando você tem essa percepção da ajuda, aí tudo flui naturalmente. Aí realmente a empresa ela vem para dar sustentação, e qualquer coisa que nós vamos fazer, nós precisamos estar desprendidos, né, dessa condição da devolução. Às vezes estamos fazendo pensando em quanto vamos ter de volta. E aí isso não é natural. Isso é, na verdade, um embate, né, que as pessoas nem percebem que é. Eu estou até preparando o material de um curso, e na pesquisa encontrei agora, por exemplo, movimentos já globais, que são chamados empresas que curam. Então já existe grupos, inclusive o maior financista do mundo, que ele trabalha com uma empresa que tem um patrimônio hoje de 6,44 trilhões de dólares, ou seja, é um patrimônio razoável, né? E ele diz que investir em empresas que não pensam no ser humano já está passado da época. Então, as riquezas, as pessoas estão
sem perceber que estão se distanciando cada dia mais, às vezes nessa busca desenfreada e perdida. Aí vem depois o outro, que é a violência. A violência, ela vem, nós, de uma certa forma, temos o nosso instinto ainda, que não foi totalmente domado. Nós temos que ir nos conhecendo a cada dia, nos aceitando. Às vezes a violência contra o outro é, na verdade, uma defesa. E ela é uma das questões que atrapalha também, porque o que a gente observa no dia a dia, as pessoas, elas, como elas falam com os outros, quando se trata das relações, de poder, sobretudo, e a gente observa que as pessoas vão lá, picham o muro, atacam os outros. Essa violência, ela não é gratuita, ela é como se fosse uma devolução, é uma agressão àquilo que eu não tenho, eu não aceito, né, dentro de mim. Então eu preciso olhar primeiro a quem eu estou atacando quando eu faço qualquer tipo de ataque. Nós sempre olhamos para fora, e o grande desafio é olhar para dentro. O que eu estou querendo com essa reação? Aí fala, mas não dá tempo. Dá. Todas as pessoas falam assim, Lauro, eu perco a cabeça, então pense em você antes de perder a cabeça, porque aí sim você se encontra. Nós somos seres, imagem e semelhança de Deus, exatamente com a capacidade de reflexão, de entendimento, de autoconhecimento. Não é possível evoluir sem o autoconhecimento, sem fazer essa reforma moral, essa reforma íntima, né, que nós precisamos fazer diariamente. Aí aqui onde não há percepção divina, o povo se torna desenfreado. Então às vezes nós achamos que a violência existe por falta da presença da polícia, do poder público. Não, mas é a ausência também da presença divina. É o quanto eu estou manifestando o divino que eu sou, o Deus que está dentro de mim. E aí, se eu manifestar, se eu perceber que eu tenho essa ligação profunda com Deus, eu vou tratar o outro como gostaria que eu fosse tratado, chamada regra de ouro. Ou seja, eu preciso tratar o outro da mesma forma que eu gostaria de ser tratado. Se nós começarmos a fazermos assim, sermos educados com o outro, a violência desaparece. Perguntaram a Mahatma Gandhi qual o caminho para a paz, e ele disse, olha, não há caminho para a paz é o caminho. Ou seja, precisamos construir dentro de nós essa sensação de paz, e aí sim nós vamos eliminando todas as possibilidades desenfreadas, às vezes, que temos de impulsos, né, de agressão, em qualquer sentido que seja. E aí, às vezes, nós não conseguimos aquilo que queremos, exatamente pelo nosso ímpeto, né, de não controlar esses impulsos na hora certa. O terceiro é a inveja. Dar importância, esse é o provérbio 28, 21, ele diz assim, dar importância à aparência das pessoas não é bom, porque até por um bocado de pão o homem prevaricará. Então, às vezes nós olhamos para o outro e imaginamos que a vida do outro é tranquila, é boa, e talvez se eu estivesse no lugar dele, minha vida fosse diferente. E muitos, com certeza, eu sempre faço esse desafio para algumas pessoas que estão sofrendo, você trocaria sua vida por alguns que estão aí perto, às vezes você nem está observando. Eles ficariam no seu lugar sem nenhuma lamúria. Porque, de repente, nós sempre olhamos para o outro, dizem que o quintal do vizinho sempre é melhor do que o nosso, né? E às vezes é a nossa vidraça que está suja, ou a nossa vidraça que não tem aquilo que nós queremos olhar. Então precisamos olhar sempre o que nós estamos querendo, que nós não temos. E aquilo que o outro tem, será se estivesse comigo eu valorizaria? Às vezes nós temos a oportunidade, mas não valorizamos. Às vezes também aquilo que o outro tem, pode ser que ele está abrindo mão. Eu sempre desafio as pessoas assim, olha, hoje é proibido, né, falar, você não pode vender órgão. E as pessoas não valorizam aquilo que elas têm. E outros estão desesperados por aquilo que, às vezes, as pessoas não estão valorizando. Se nós formos em qualquer hospital, as pessoas trocam toda a fortuna que elas têm só pela capacidade de sair andando. E às vezes nós temos isso com maestria, com muita
vitalidade e não valorizamos. Nós estamos sempre num futuro e aí nós não reconhecemos o presente. A vida só acontece no presente, não no futuro. O futuro nós nunca vamos viver, né? Nós não vamos viver o futuro, nós vamos viver sempre o presente, que é quando chegar para nós o futuro. O futuro é para pensar, para planejar, mas temos que viver o presente. E também não podemos ficar presos ao passado, porque ele é nossa história. E todo esse passado é o que nos fez chegar até aqui. E se tomamos conhecimento disso e consciência, aí começamos a diminuir a inveja, porque ela é paralisante, né? E o quarto é a desconfiança. Eu até coloquei assim: sem confiança não é possível existir segurança. Nós queremos segurança, mas não confiamos em ninguém. Muitas pessoas sequer confiam nelas. Muita gente não confia em si mesmo. Como é que eu posso confiar em alguém se eu não confio em mim? Então a regra é sempre essa. Aí eu sempre questiono: mas você confia em Deus? Confio, mas confio em você? Não. Como é que confia em Deus? Como é que você confia em alguém que você não vê, que não conversa? Claro que você imagina, claro que você sente, mas ele está dentro. Se eu não me aceito, também não aceito aquilo que é mais sensível ainda. Então eu preciso primeiro me aceitar, que é o caminho natural de... Isso não é narcisismo, que nós vamos ver até o narcisismo lá na frente. Isso é a própria individuação, é a capacidade de ser aquilo que efetivamente eu sou e que fui constituído. Quando eu me aceito, eu abro o caminho para aceitar o outro e tudo que vem, inclusive de Deus. Depois podem fazer esse exercício com alguém que está passando por alguma dificuldade, que vocês vão chegar a essa conclusão, que realmente a dificuldade dele confiar em algo que ele não vê, realmente é uma realidade, porque apesar dele se sentir, conviver, mas não confia em si mesmo. E esse é um dos problemas talvez mais delicados, ou um dos principais aspectos da depressão. A depressão, que no próximo, pelo menos é a previsão da Organização Mundial de Saúde, que em 2020 será a doença mais incapacitante do planeta. Eu fiz um cálculo esses dias para fazer uma demonstração. Em 2015, antes da crise, nós tivemos no Brasil 11.948.000 casos de depressão. 8 vezes a população de Goiânia, 1 vez a população de São Paulo. Só que esses dados não são reais, porque esses dados são aqueles que vêm dos órgãos, dos hospitais públicos, dos atendimentos públicos. E agora, quantas pessoas vão em profissionais que não entram nessa estatística? Então, eu acredito que ela seja pelo menos 3 vezes a mais do que esse número que é oficial. O quinto é o espírito de vingança. Aqui até eu peguei o tópico que a Verônica me cedeu gentilmente, né, na entrada, o que muita gente recebeu aí, os chamados tópicos da irritação. Já está vencendo aqui meu tempo, né? Que passa muito rápido, para vocês aí deve ser demorado, aqui é muito rápido. Se a irritação já te fez um hábito, pensa nas desvantagens dela para que te livres de semelhantes desajuste espiritual. Ora, pedindo a divina providência a força precisa a fim de que te resguarde na tolerância. Imagina o azedume como sendo um espinho magnético, arremessando raios de energia destruidora em todas as direções. A intemperança mental nunca auxilia a ninguém. Ou seja, você perder a cabeça, como eu falei, e se irritar, só piora a tua situação. Pense e você consegue. Uma frase carregada de aspereza, na maioria dos casos, pode ser figurada como sendo murro no rosto das melhores oportunidades que te procuram. Então nós afastamos as pessoas que nos trazem paz e oportunidade. Ânimo violento apenas agrava situações e complica problemas. O costume de enraivecer-se
é um predisponente à moléstia de trato difícil. Opa, caindo aqui. Condenação não edifica. Condenar, ou seja, nós às vezes condenamos muitos outros e a nós mesmos, nos colocamos sempre. Ontem, conversando com um aluno, eu disse para ele assim, qual é a primeira palavra que você tem que eliminar da sua fala? Não sei. Então, fala de novo algumas vezes. Ele vai falando, ele fala, não consigo, não consigo, não consigo. Ou seja, se eu não consigo, não vou poder mudar nada nunca, porque eu já estou com uma definição daquilo que eu não quero. Ou seja, eu não quero mudar, eu não quero isso, eu não quero... Então nós precisamos mudar a nossa percepção e olhar um pouco mais para nós. Quando alguém concentra a energia para se vingar do outro, esquece de si mesma, ou de si mesmo, tornando-se a própria vítima da vingança. Quem mais sofre com a vingança é a própria pessoa, porque ele descarrega a energia do outro, mas também descarrega em si. Não esvazia com o espancamento, ou seja físico, ou mental, ou mesmo com palavras. Nós, às vezes, nos machucamos muito, achando que estamos machucando o outro. Nós somos sempre vítimas de nós mesmos, com os nossos pensamentos, com as nossas falas, com as nossas ações. Então, inclusive, as questões hoje, né, das doenças psicossomáticas, é exatamente o que a maioria das pessoas estão fazendo, se mutilando mentalmente, e o corpo naturalmente vai dando a resposta daquilo que ele vai recebendo. O sexto é o egoísmo. Só o que faço ou o que eu sou é que é bom. Como é possível manter uma vida harmoniosa nesse estado de individualismo? Como é que, se eu não reconheço nada bom fora de mim ou do que eu faço, como é possível conviver com alguém? Como é possível viver de uma forma tranquila? Nós podemos construir uma vida de paz na medida que vamos eliminando. E o egoísmo, em essência, é a nossa criança que está paralisada lá. Por natureza, lá no início da vida, na nossa infância, nós somos egoístas. E aí, quando não lapidamos a nossa vida, continuamos, às vezes, brigando pelas mesmas coisas. Eu sempre falo que as pessoas, quando se emburram, de uma certa forma, elas querem que os outros entendam que ela está precisando de um carinho, mas ela não fala. E, às vezes, é a nossa criança que está ali mandando em nós, comandando a nossa vida. Então, precisamos nos tornarmos adultos emocionais para conviver melhor com si e com o outro. O sétimo, esperar colher sem plantar. E aí diz assim, tem uma frase aqui de um autor que ele diz: milhares e milhares de pessoas são levadas a uma condição de pobreza real por sua grande angústia de não ser consideradas pobres. E aí as pessoas, quanto mais elas querem fugir, mas elas não plantam, ou seja, elas fogem daquilo, da construção, de uma vivência mais tranquila, de construir realmente um projeto de vida estruturado. A base sempre é a família. E aí, quando você tem tranquilidade na família, quando você se organiza, se entende, se aceita, você constrói uma família que está dentro do mesmo padrão. E naturalmente você começa a construir também uma carreira e até o trabalho com base nisso. Ou seja, nós precisamos plantar. O plantio é diário. Plantar sementes de bondade, plantar sementes de ajuda ao próximo, plantar semente de tolerância, que é uma das questões talvez mais hoje que as pessoas não têm, estão brigando com muita facilidade. Qualquer coisa já é o princípio. A gente percebe que isso, as pessoas estão correndo demais, exigentes demais, tanto com elas como com os outros. Precisamos ir com calma, que tudo é possível. Tem até um autor que ele diz assim: se tem a pressa, ande devagar. Porque nós às vezes queremos fazer rápido, mas não estamos fazendo corretamente o que devemos fazer. Então, plante. Comece a ver o que você está querendo colher, mas não está plantando. Quando nós não plantamos nada, também colhemos, que é o nada. Ou seja, não plantamos nada. Se nós plantarmos tempestade, vamos colher também tempestade.
Se plantamos alguma coisa que não é boa, vamos colher. Então precisamos escolher a semente e aonde plantar essa semente. E vamos devagar também para colher na hora certa. Às vezes estamos apressados demais também para colher. Queremos às vezes chegar num ponto, mas precisamos passar progressivamente por outros e continuamente. A vida é um dia por vez. Às vezes nós já queremos que seja sexta-feira e aí estamos realmente queimando, né, etapas na nossa própria vida. E o último e oitavo, o hábito de gastar mais do que ganha. Esse quase não existe, né? Então esse é um bloqueio muito grande. Recentemente, uma estatística mostrou que mais da metade da população brasileira está endividada. E a sedução do cartão de crédito, né, e as seduções que tem. O cartão de crédito ele veio para eliminar o sentimento de culpa. Porque nós, quando compramos o cartão de crédito, não sentimos culpa. É tanto que as pessoas, elas têm assim, um produto custa R$100, e aí se ela está com dinheiro, R$100 é caro, mas no cartão de crédito é barato, pode passar lá em 3, 4 vezes. E aí as pessoas começam a se endividar. E ainda tem mais uma questão que é fundamental pensar, é que o cartão de crédito, ele é muito generoso, né? Você comprou, de repente, R$1.000 no mês e ele permite você pagar só 200. Mas que generosidade! Mas essa generosidade é uma arapuca, porque o juro ele é impagável depois de 1 ano, 2 anos, ele se torna impagável. Então, nós precisamos ter o hábito de começar a olhar, ter sempre receita, a nossa receita, o nosso ganho maior do que aquilo que nós estamos gastando todo mês. Senão, isso Salomão já ensinava há 2000 anos antes de Cristo, que nós precisamos ter o hábito da economia. O hábito da economia é assim que nós vamos construir. Se nós não economizarmos, também não precisa ter avareza, né? Guardar tudo, economizar tudo para o futuro, mas precisa viver bem. Mas viver bem significa ter um controle daquilo que você está recebendo e daquilo que você está gastando na sua vida. Porque uma hora, todos os recursos todos são finitos, todos os recursos. Na materialidade, nada é infinito. Só o espírito é infinito. A matéria não, a matéria acaba. E a gente percebe isso, muitas pessoas, trabalhei, ainda faço alguma coisa, mas muito raro no mercado. Trabalhei com grandes empresas, com pessoas que eu já ouvi de empresários assim, falar, uma máquina custa 30 mil, mas você não fez um planejamento para essa máquina. Lauro, mas o que é 30 mil para a minha empresa? Olha, pode ser que hoje seja pouco, um troco, mas pode ser que amanhã seja uma fortuna para você. E realmente, esses 30 mil virou uma fortuna, porque achavam que nunca ia esgotar. Lá no Nordeste, meus pais são maranhenses, tem a cacimba, né? Então tem que ter o cuidado com a cacimba. Você não pode tirar toda a água da cacimba, porque você tirar toda a água, ela no dia seguinte falta. Então você tem que regar os recursos. Você tem que ter um mínimo de controle. A gente observa, o brasileiro é o lixo mais caro que tem. Nós não aproveitamos corretamente as coisas, nós jogamos muitos recursos fora. Querem ver uma coisa só para quanto nós perdemos com água e energia? As pessoas tomam banho cantando uma música que não sabe a letra, erra e fica preso na letra e esquece de desligar o chuveiro. Então, cante uma música ou cante depois do banho, ou antes do banho, porque aí você economiza 2 recursos. Porque no final do mês, as pessoas normalmente vão brigar com quem? Com a companhia. Mas é a companhia que gastou a água e a energia? Não. Nós, às vezes, vemos nas casas, na época da crise, já estou finalizando, na época da crise de energia no Brasil, todos nós aprendemos a usar a energia, porque fomos obrigados a aprender. Mas a gente dormia com a lâmpada luzes, várias luzes da garagem ligada. Qual é a finalidade da luz da garagem ligada? Para facilitar a entrada de alguém? Porque não evita a entrada.
Então nós tínhamos até a forma de usar os recursos, nós precisamos pensar melhor. Então, como usar cada recurso desse, porque uma hora pode faltar. Então pense aí nesses 8 bloqueios, comece a eliminar um por vez, né? E comece a pensar que você é uma obra divina e só tende a melhorar. E os recursos são apenas parte, não são você. Nós às vezes colocamos o que nós temos na frente. Nós é que precisamos estar na frente. Que Deus abençoe cada um de vocês. Muito obrigado.